O avião tremia ligeiramente enquanto sobrevoava o Atlântico, e o homem no assento 22A, João, sentiu os olhares cortantes como lâminas. Um grupo de passageiros, embriagados pela altitude e pelo vinho barato servido a bordo, começou a sussurrar alto o suficiente para que ele ouvisse: "Olha só aquele ali, com o jeito afeminado, deve ser daqueles que gostam de homens." As risadas ecoaram pelo corredor, transformando o voo comercial de volta a Lisboa em um calvário público, mas o que ninguém esperava era que, ao pousar, uma escolta da Força Aérea Portuguesa o aguardasse na pista, saudando-o como herói por seu indicativo de chamada lendário, Falcão Negro, revelando que o homem ridicularizado era um piloto condecorado que salvara vidas em missões secretas. João apertou os dentes, fingindo ignorar os comentários que se espalhavam como veneno. Ele havia passado os últimos meses em uma base militar no estrangeiro, longe de casa, e agora, em um voo civil, via-se exposto à crueza da sociedade que tanto tentara proteger. Aos 35 anos, João era um homem reservado, com uma carreira impecável na Força Aérea, mas sua orientação sexual, descoberta por acidente anos antes, o tornara alvo de fofocas mesmo entre colegas. Ele se lembrou de Miguel, seu companheiro há 3 anos, esperando por ele em casa, e o pensamento o acalmou momentaneamente. Mas os sussurros continuavam. Um homem de meia idade ao lado dele riu baixinho, murmurando algo sobre aberrações na sociedade portuguesa conservadora. João sentiu o peito apertar. Ele poderia confrontá-los, mas qual seria o custo? Em vez disso, ele fechou os olhos e reviveu memórias de voos reais, onde o perigo era palpável, não esses insultos covardes. O avião finalmente iniciou a descida para o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. João observou pela janela as luzes da cidade piscando como estrelas caídas, um contraste com a escuridão que o envolvia internamente. Ele havia decidido, meses atrás, revelar sua relação com Miguel para a família, mas o medo paralisava. Sua mãe, uma viúva devota católica de uma pequena vila no Alentejo, ainda acreditava que o casamento era o único caminho para a felicidade. "Filho, você precisa de uma boa mulher para te estabilizar", ela dizia sempre. João sabia que a verdade a devastaria, mas guardar o segredo o corroía por dentro. Ao desembarcar, ele notou os olhares curiosos dos mesmos passageiros que o haviam zombado. Mas então, algo inesperado, 2 oficiais da Força Aérea o esperavam na saída da manga, com uniformes impecáveis. "Capitão João Mendes, bem-vindo de volta." O comandante envia saudações pelo seu serviço exemplar na Operação Atlântico Seguro. Os passageiros pararam, boquiabertos, enquanto os oficiais o saudavam formalmente. João ergueu o queixo, sentindo uma mistura de orgulho e amargura. Aquela saudação era por seu indicativo, Falcão Negro, o piloto que liderara missões de resgate em águas internacionais, salvando refugiados de naufrágios. Mas será que isso mudaria como o viam? Em casa, Miguel o recebeu com o abraço apertado, mas João não conseguiu retribuir com o mesmo calor. "O que houve no voo?" "Você parece distante?" perguntou Miguel, um professor de história de 32 anos, com olhos castanhos que sempre pareciam ler sua alma. João contou sobre os insultos, e Miguel franziu a testa. "Por que não reagiu?" "Deixe que falem, nós sabemos quem somos." Mas João balançou a cabeça. "Não é tão simples. Minha família. E o trabalho. Se soubessem de nós, poderia arruinar tudo." Miguel se afastou ligeiramente, a decepção evidente. Ele havia pressionado João a assumir a relação publicamente, especialmente após o casamento igualitário ser legalizado em Portugal anos antes. "Estamos em 2026, João. O mundo mudou, mas você ainda vive no passado." Aquela noite, eles discutiram pela primeira vez em meses, com João defendendo sua cautela e Miguel acusando de covardia. No dia seguinte, João recebeu uma ligação de sua irmã, Ana, que morava em Porto. "Mãe está doente, vem para cá." O pânico o invadiu, era o momento de confrontar a família, mas com Miguel ao lado. Ele decidiu ir sozinho, deixando Miguel magoado em Lisboa. A viagem de trem para o norte foi um tormento, com João questionando cada escolha. Esconder sua identidade valia a pena se custava sua felicidade. Ao chegar à casa da família, João encontrou sua mãe mais frágil do que nunca, com o coração enfraquecido por anos de trabalho duro. Ana, sua irmã mais nova, o puxou para o lado. "Ela pergunta por você o tempo todo. Quer saber se você encontrou alguém." João engoliu em seco, sentindo o peso da mentira. Durante o jantar, a conversa derivou para a política, com o pai falecido sendo mencionado como um homem tradicional. Sua mãe suspirou: "Graças a Deus, você é como ele, João. Forte, sem essas modas modernas." As palavras o feriram como facadas. Ele pensou em Miguel, em como sua vida dupla o estava destruindo. Naquela noite, sozinho no quarto de infância, João chorou pela primeira vez em anos, percebendo que sua carreira militar, outrora um escudo, agora era uma prisão. Ele decidiu que, no dia seguinte, contaria a verdade, custasse o que custasse.
Mas o destino interveio, uma chamada urgente da base o convocou de volta para uma missão de treinamento. Aliviado e culpado, ele partiu, adiando o confronto. De volta a Lisboa, Miguel o esperava com malas feitas. Não aguento mais ser seu segredo, João. Ou assumimos, ou acaba. O ultimato o deixou atordoado, forçando-o a escolher entre amor e segurança. João acordou suando frio, o ultimato de Miguel e quando em sua mente como um alarme de emergência. Ele havia passado a noite em claro, revivendo memórias de sua juventude em uma Lisboa ainda conservadora, onde ser gay significava viver nas sombras. Aos 20 anos, ingressara na Força Aérea para provar seu valor, escondendo sua atração por homens atrás de uma fachada de rigidez militar. Agora, com 35, via que essa escolha o isolara. Miguel, por favor, me dê tempo, suplicou ele, mas Miguel balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Tempo. Já se passaram 3 anos. Eu te amo, mas não posso ser invisível para sempre. Miguel saiu, deixando João sozinho no apartamento que compartilhavam, um espaço moderno no bairro Alto, cheio de livros de história e fotos de viagens que nunca mostravam os dois juntos. João sentiu o chão se abrir, perder Miguel seria como perder uma parte de si mesmo, mas revelar tudo poderia custar sua carreira e família. No trabalho, na base aérea de Sintra, João se concentrou nas simulações de voo, pilotando caças F-16 com precisão impecável. Seu indicativo, Falcão Negro, era respeitado entre os colegas, mas rumores sobre sua vida pessoal circulavam. Durante uma pausa, o sargento Pedro, um amigo de longa data, o abordou. Ouvi que você voltou de missão e foi soldado no aeroporto. Herói, hein? Mas e essa história de você ser? Você sabe. João congelou, sentindo a traição. Pedro continuou, não julgo, mas cuidado. O comandante é velho escola. Aquela conversa o deixou paranoico, se os boatos se espalhassem, poderia ser rebaixado ou pior. Ele decidiu confrontar a fonte, um ex-colega que o vira com Miguel em um bar discreto. Por que espalhou isso? Perguntou João por telefone. O homem riu, a verdade sempre sai, amigo. Portugal pode ser progressista, mas o exército não. A raiva o consumiu, levando-o a uma decisão impulsiva. Ele marcaria um encontro com o comandante para esclarecer tudo, arriscando tudo por honestidade. Enquanto isso, Miguel, hospedado com um amigo em Cascais, lutava com seus próprios demónios. Como professor em uma escola secundária, ele via alunos lidando com a identidade de género abertamente, graças às leis progressistas portuguesas. Porque João não pode ser como eles, pensou. Ele se lembrou de sua própria saída do armário, aos 25, quando contou à família em Braga. Seus pais, inicialmente chocados, acabaram aceitando. O amor é amor, disse sua mãe. Mas para João, com uma família rural e uma carreira militar, era diferente. Miguel debateu se voltaria, ele amava João profundamente, mas o segredo o estava destruindo. Uma mensagem de João chegou, preciso de você. Vamos conversar. Eles se encontraram em um café à beira do Tejo, onde o sol poente tingia o Rio de Ouro. Eu vou contar à família, prometeu João. Miguel sorriu, mas com cautela. E o trabalho? João hesitou, um passo de cada vez. Eles se reconciliaram, mas a tensão permanecia, como uma nuvem sobre o horizonte. Dias depois, João viajou para o Alentejo para visitar a mãe, agora em recuperação. Ana o recebeu com um abraço, mas notou sua inquietude. O que te aflige, irmão? Ele respirou fundo e contou sobre Miguel, descrevendo-o como o homem que me faz feliz. Ana ficou em silêncio, os olhos arregalados. Você é gay. Mãe vai ter um ataque. Eles discutiram por horas, com Ana alternando entre apoio e medo. A sociedade aqui é dura, João. As pessoas falam. Quando contaram à mãe, a reação foi devastadora. Ela chorou, acusando-o de trair a memória do pai. Isso é pecado. O que os vizinhos dirão? João sentiu o coração partir, ele havia previsto isso, mas a dor era insuportável. Ele defendeu, mãe, eu sou o mesmo filho. Meu amor não muda isso. Mas ela se fechou, pedindo que ele saísse. No trem de volta, João questionou se a verdade valera o preço. Miguel o consolou em casa, mas o dano estava feito, a família estava dividida, e João se sentia mais sozinho do que nunca. No quartel, a notícia se espalhou rápido após um vazamento anónimo. Colegas o evitavam, e durante um exercício, um piloto novato zombou, cuidado com o Falcão Negro, ele pode voar para o lado errado. João confrontou, levando a uma briga verbal que quase escalou. O comandante o chamou, capitão, esses rumores são verdadeiros. João, cansado de mentir, confirmou.
O comandante suspirou, você é um dos melhores, mas isso complica as coisas. Fique discreto, ou pode haver consequências. João saiu furioso, sentindo que sua identidade o tornava um fardo. Ele decidiu pedir transferência, sacrificando promoções por paz. Miguel, ao saber, argumentou, não fuja. Lute por nós. Mas João via o custo, amizades perdidas, família afastada. Aquela noite, eles discutiram novamente, com Miguel acusando-o de fraqueza. Se você me ama, assuma. João rebateu, eu amo, mas e se perder tudo? A tensão culminou em Miguel saindo mais uma vez, deixando João questionando se o amor sobreviveria à pressão social. Semanas se passaram, e João mergulhou no trabalho para escapar da dor. Ele liderou uma missão de resgate real, salvando pescadores em alto mar, ganhando outra condecoração. Mas o triunfo era vazio sem Miguel. Ele ligava diariamente, mas as conversas eram frias, cheias de silêncios acusadores. Volte para casa, pedia João. Miguel respondia, só se formos reais para o mundo. João viajava para Braga para encontrar a família de Miguel, buscando conselho. Os pais dele o receberam calorosamente, seja bem-vindo à família. Miguel fala tanto de você. Aquela aceitação o contrastava com sua própria rejeição, alimentando sua determinação. Ele decidiu, organizaria um jantar familiar misto, forçando um confronto. Mas antes, precisava lidar com o trabalho. Um colega traiçoeiro, invejoso de sua posição, espalhou fotos antigas de João e Miguel em redes sociais internas, rotulando-as como escândalo. O escândalo explodiu, com o comandante exigindo uma reunião disciplinar. Na audiência, João defendeu-se com eloquência, minha orientação não afeta meu dever. Eu sirvo Portugal com honra. Alguns colegas apoiaram, citando leis antidiscriminação, mas outros murmuravam sobre moral militar. O comandante, pressionado, suspendeu temporariamente, uma punição disfarçada. João sentiu a traição como um soco, anos de serviço reduzidos a nada por preconceito. Ele confrontou o traidor, por quê? Inveja. O homem admitiu, você não merece o indicativo. Gay não combina com herói. João, furioso, quase agrediu-o, mas se conteve, escolhendo o caminho legal, denunciou por assédio. O processo começou, dividindo o quartel. Miguel, ao saber, voltou para apoiá-lo, estou orgulhoso de você. Eles se reconciliaram, mas o custo era alto, João perdia aliados, e Miguel enfrentava olhares na escola. A mãe de João, ouvindo sobre o escândalo pela TV local, ligou chorando, você me envergonhou. Pare com isso. Ana mediou, mãe, ele é nosso. Apoio. Lentamente, a mãe amoleceu, convidando-o para uma visita. No Alentejo, eles conversaram abertamente pela primeira vez. Eu te criei para ser forte, mas não entendo isso, disse ela. João explicou, é quem eu sou, mãe. Miguel me faz melhor. Ela não aceitou totalmente, mas abraçou-o, você é meu filho. Aquela vitória parcial o fortaleceu, mas o preço era o isolamento de alguns parentes. De volta, o processo contra o traidor progredia, com testemunhas revelando preconceitos enraizados na Força Aérea. João testemunhou, expondo sua vulnerabilidade, eu escondi por medo, mas agora vejo que o silêncio alimenta o ódio. A mídia pegou a história, transformando-o em símbolo de luta LGBT nas Forças Armadas Portuguesas. Miguel, inspirado, organizou um evento na escola sobre diversidade, convidando João como palestrante. Mostre a eles quem você é, disse. João hesitou, mas aceitou, enfrentando alunos curiosos. Ser gay não me define, mas me torna humano, falou. As perguntas foram duras, e se seus colegas te rejeitarem? Ele respondeu honestamente, alguns rejeitam, e dói, mas a verdade liberta. O evento viralizou, ganhando apoio de ONGs em Lisboa. Mas veio o backlash, ameaças anônimas, vandalismo no carro. João questionou se valia, estou perdendo tudo. Miguel o apoiou, estamos ganhando respeito. Uma noite, um ataque verbal em um bar os confrontou, um grupo gritou insultos. João defendeu Miguel, levando a uma briga. Ferido, ele percebeu o perigo real da visibilidade. O clímax no trabalho veio com o veredito, o traidor foi demitido, e João reintegrado com promoção. Mas o comandante o alertou, mantenha discreto. João recusou, não mais. Eu sou quem sou. Ele pediu demissão, escolhendo uma carreira civil como instrutor de voo. Miguel celebrou, finalmente livre. Mas o custo emocional era imenso, amizades rompidas, família tensa. Eles se mudaram para um apartamento em Oeiras, buscando paz. João refletia, eu troquei segurança por autenticidade, mas será que foi certo?
Com a demissão aceita, João enfrentou o vazio de uma vida sem a estrutura militar. Ele começou a dar aulas de pilotagem em um aeroclube perto de Sintra, ensinando civis o que aprendera em anos de serviço. Mas o passado o assombrava, ex-colegas o evitavam em eventos sociais, e rumores persistiam. Miguel, por outro lado, florescera, publicando artigos sobre história LGBT em Portugal, usando sua relação como inspiração. Nós somos pioneiros, dizia ele. João sorria, mas internamente lutava com a perda de identidade. Eu era o Falcão Negro. Agora, sou só João. Uma oferta veio, uma ONG o convidou para palestras sobre discriminação nas Forças Armadas. Ele aceitou, transformando dor em propósito. Em uma conferência em Coimbra, ele falou para uma plateia mista: eu servi meu país, mas meu país nem sempre me serviu. Aplausos ecoaram, mas um debatedor conservador rebateu: o exército precisa de unidade, não divisões. João argumentou: diversidade fortalece. O debate acalorado o energizou, mas o expôs a mais ódio online. Em casa, a relação com Miguel testava limites. Miguel queria casar, vamos oficializar, mostrar ao mundo. João hesitava: e se minha família não vier? Eles discutiram valores. Miguel via casamento como vitória social, João como pressão desnecessária. Eu te amo sem papéis, disse João. Miguel insistiu: é sobre compromisso público. O impasse levou a uma separação temporária, com Miguel voltando para Braga. João, sozinho, confrontou sua mãe por vídeo: venha ao casamento, se houver. Ela chorou: estou tentando, filho. A igreja diz que é errado. Ana interveio: mãe, o amor de Deus é maior. Lentamente, a mãe cedeu, visitando-os em Lisboa. Conheça Miguel, pediu João. No jantar, Miguel encantou-a com histórias de família. Você faz meu filho feliz, admitiu ela. Aquela aceitação curou feridas, mas João pagou com noites de insomnia, questionando se forçar mudanças valera. Um incidente abalou tudo. Durante uma aula de voo, um aluno, filho de um ex-colega, zombou: ouvi que você é daqueles. Não confio. João expulsou, mas o pai reclamou, levando a uma investigação no aeroclube. Discriminação reversa, alegaram. João defendeu-se: eu exijo respeito. Ele venceu, mas perdeu clientes conservadores. Financeiramente apertado, ele considerou voltar à Força Aérea, mas Miguel o dissuadiu: não traia a si mesmo. Eles se reconciliaram em Braga, com Miguel propondo: case comigo, aqui, com minha família. João aceitou, mas o custo era deixar para trás velhos laços. O casamento foi simples, na praia de Espinho, com amigos progressistas e a mãe de João presente, chorando de emoção mista. Ana discursou: irmão, você nos ensinou coragem. Mas ausências doíam, ex-colegas, parentes distantes. Pós-casamento, eles enfrentaram a sociedade, em Lisboa, olhares mistos, de apoio ou desprezo. João escreveu um livro sobre sua jornada, do armário aos céus, expondo conflitos internos. Críticas vieram, conservadores o chamaram de traidor, liberais de herói relutante. Em uma entrevista na RTP, ele disse: eu paguei caro por ser eu mesmo, carreira, amigos, paz. Mas ganhei liberdade. O livro vendeu, mas atraiu ameaças, forçando-os a mudar de endereço. Miguel preocupava-se: valeu o risco? João respondia: sim, por nós. Mas dúvidas persistiam, ele sonhava com voos solitários, simbolizando isolamento. Anos após o casamento, João e Miguel construíram uma vida estável em Lisboa, com João como consultor de aviação e Miguel promovido a diretor escolar. Mas cicatrizes permaneciam. João visitava a mãe regularmente, mas conversas evitavam profundidades. Estou orgulhosa de você, dizia ela, mas o tom era forçado. Ana se tornara aliada, visitando com sobrinhos que adoravam tio Miguel. Socialmente, eles participavam de eventos LGBT, como o Arraial Pride em Lisboa, sentindo comunidade. Mas um dia, uma ligação da Força Aérea mudou tudo. O novo comandante, progressista, ofereceu reintegração com honras. Seu indicativo ainda é lendário. João debateu: aceitar significaria validar o sistema que o ferira. Ele recusou, escolhendo integridade sobre glória. Eu vou livre agora, disse a Miguel. Um conflito final surgiu quando um ex-aluno de Miguel, inspirado por eles, saiu do armário e sofreu bullying. Miguel o ajudou, mas o caso escalou para tribunal, com pais conservadores acusando propaganda gay. João testemunhou: esconder causa mais dano. Eles venceram, mas o stress abalou Miguel, que sofreu um colapso. Eu pensei que Portugal havia mudado, desabafou. João o apoiou, percebendo que sua jornada era cíclica: luta, vitória, novo desafio.
Eles adotaram um cão, simbolizando família, e planejaram viagens, reconectando-se. No fim, João refletiu sobre escolhas, traições superadas, danos irreparáveis. Ele escreveu uma carta à mãe: "Obrigado por tentar." A resposta veio: "Eu te amo como você é." Aquela aceitação tardia fechou um ciclo, mas o preço pago, amizades perdidas, carreira alterada, feridas emocionais, o fazia questionar. Foi certo sacrificar tanto pela autenticidade, ou o silêncio teria sido uma prisão mais suportável?